nosso convidado de hoje é um marco na história da música portuguesa, membro de grupos como o Quarteto 1111 e autor de álbuns mundialmente reconhecidos como 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Com uma forte presença no Festival da Canção Português, é um artista extremamente eclético e autêntico. Connosco, o rei do rock português, o grande José Cid. Obrigado. Olá, José. É a primeira vez que me chamam rei. É a primeira vez que chamam rei? Normalmente chamam Pai. mãe do rock português. Não, Mãe. pai é horroroso. Pai é horrível. A mãe sou eu porque toda a gente sabe quem é. Mais nada. Melhor assim. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Backstage, o podcast onde gastamos mais dinheiro em gasolina do que em material. É verdade, hoje não estamos em Lisboa, estamos perto de Aveiro, mais concretamente em Mogo-Fores, com o rei do rock português, José Cid, e sem dúvida, provavelmente és o nosso convidado com mais anos de carreira, não é? E eu queria perguntar-te como é que tudo começou, porque há mais de 50 anos atrás... Até mais. Há mais de 60, não é? Nasceu a paixão pela música. Sim, como é que isso até apareceu? Mais, até porque eu basicamente em Coimbra, vamos datar por Coimbra, porque eu já tinha passado por colégios, onde em jovenzinho ganhava os primeiros prémios todos dos colégios de canto coral e assim. Mas depois, daqui de Nadia, fui para Coimbra e então aí em Coimbra encontrei-me já com músicos, uns que vinham dos Açores, outros que vinham da África do Sul e assim, sul de Angola, e comecei a evoluir nessa direção. Eu já cantava e de repente, claro, eu estou a falar já de 56, 57, tinha 14 anos, pedi aos meus pais para me deixarem tocar na primeira banda que eu tinha, que era os Babies. Os Babies. Que é aquela banda que está ali. Ok. Os Babies, eu estou ao cantinho Ok. esquerdo. Meus pais disseram-me que não e eu também, disse-lhes está bem. E portanto, por acaso tive a sorte do meu colégio estar num resto de chão. O meu quarto era um resto de chão. Podia saltar facilmente pelo resto de chão, abrir a janela e toca andar, fechava a janela encostadinha, ia para a noite de Coimbra, para as festas de Coimbra, depois voltava completamente inocente, depois de ter apanhado, ter cantado 3 ou 4 horas, rock and roll, aquele covers, Bill Haley, essas coisas todas que se usavam nos anos 50. Outros tempos, sem dúvida. Outros tempos, Mas Elvis Presley, exato, isso Paul Anka. nos anos 50, depois tu mais tarde em 67. Só 10 anos depois Só é 10 que anos depois é que crias o quarteto. em Lisboa, já com o Quarteto 1111. Exatamente, crias se calhar o teu quarteto, o teu grupo mais conhecido, o Quarteto 1111, em 1967. Tens temas que quem não conhece, faz o favor de ir ouvir: A Lenda del Rei Dom Sebastião, Balada para Dona Inês. Isso é só a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, sim, Porque exatamente. 1111 é a melhor banda da Europa continental da sua geração. E se os críticos de música e de arte disserem que não, eu respondo aos críticos de arte e de música que eu sei mais do que eles. E, portanto, eu não sou faccioso e sei que o Quarteto 1111 foi a banda na Europa continental, a banda mais rebelde, mais à frente, mais inovadora, mais censurada, mais castigada e mais esquecida pelo público. E mais esquecida também pela editora que me detinha. Ok. Percebes? Qual era a editora? Portanto, era Valentim Carvalho. Valentim de Carvalho. E essa censura que estás a falar e essa inovação toda que tinham, a verdade é que eram outros tempos. Estávamos no tempo da ditadura, tínhamos a censura, tínhamos a PID e tu tiveste imensas músicas censuradas. Tu sentias alguma espécie de adrenalina ao ter que escrever com as metáforas que usavas para fugir à censura? Eu usava metáforas, mas às vezes não. Percebes? Nem sempre usei metáforas. Porque eu fui sempre um jovem corajoso. E havia outro comigo, que se chamava Adriano Correia de Oliveira, que era um homem extraordinariamente corajoso. Ao contrário de José Afonso, que para além de talentosíssimo, também era hipocondríaco e tinha medo. E, portanto, As Cantigas de Maio, que é um álbum brutal, é completamente branco, passa pela censura numa altura em que eu andava a ser proibido. As Cantigas de Maio passam pela censura com uma facilidade incrível. E realmente, Tal lápis azul, o Adriano Correia de Oliveira era um homem de tomates e que enfrentava a censura, e eu também. E, aliás, somos daquela geração toda, estou a falar já em 72, 73, que assinamos os dois um documento em que libávamos as nossas editoras de qualquer responsabilidade e ficávamos responsabilizados pela nossa obra. Isso acontece porquê? Porque vem uma ameaça do SNI a todas as editoras, que fechavam as editoras no caso de os cantores que essas editoras tinham cantarem contra o sistema e contra a política vigente. Então as editoras E obrigaram-os... e as editoras
pediram-nos por Deus e nós assinámos um documento, tanto eu como o Adriano. Um dia mais tarde tem piada, que eu nem sabia que o Adriano tinha feito isso, e ele um dia em conversa comigo chegámos a essa conclusão. Que tinham feito Muita o mesmo. gente que hoje é considerado cantores de esquerda, um Sérgio Godinho, e os Sérgio Godinhos todos da área, que antes do 25 de Abril me parece nunca tiveram um tema censurado e que eram cantores de oposição, esses agora são os cantores de intervenção e que cantam o Abril como quem canta a moraria, percebes? Porque Exatamente. realmente o que foi difícil e o que foi complicado foi enfrentar o regime salazarista e o regime marcelista. E nesse aspecto, tanto eu como o Zeca, como o Adriano, tivemos uma ação incrível que o próprio Bob Dylan nos Estados Unidos e a Joan Baez, que eu conhecia há 2 anos, não tiveram. Eles viviam numa democracia plena. Não eram cantores malditos nos seus regimes. Exatamente. Eram cantores de oposição que cantavam contra a ideia do Vietnã. O Bob Dylan cantava contra a pobreza e contra as classes sociais diferenciadas, mas tinha um Rolls Royce, que era uma coisa que eu achava um piadão. Exatamente. É fácil falar contra a Pois. pobreza quando tu tens um Rolls Royce ou um avião particular. Claro. Claro. Percebes? É muito fácil. Percebes? É mais imagem de marca do que propriamente ação na vida, no dia a dia, no cotidiano. O Zeca Afonso não, o Adriano também não, eu também não. O Carlos Paredes também não, mas não tinha poesia nas suas extraordinárias guitarradas. Claro. Era guitarradas que se sentiam, que vinham da É alma de um outro tipo de povo, intervenção. de revolta, mas era revolta só musical, mas era revolta. E efetivamente houve, antes do 25 de Abril, alguns rapazes que lutaram contra. Depois apareceram outros, já a partir de 72, 73, Mais tarde. que eram altamente interventivos, que sim, que nhanhanhã, Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, por aí fora, mas que santa paciência, não eram cantores censurados. Eram censurados porque eram censurados politicamente e não a obra deles. E não pelas letras. Percebe? Claro. E sentes que é mais fácil, por exemplo, ser músico hoje em dia do que era na altura em que começaste? É assim, os músicos hoje em dia tocam muito mais do que os músicos da minha geração. Os músicos hoje em dia sabem que se não tocarem de 6 a 8 horas diariamente a trabalhar e a treinar, não vão ter uma vida como músicos. Exatamente. Porque na minha geração, qualquer tipo que tivesse jeito para compor, podia só saber 10 acordes, como é o caso do Zeca, Claro. ou até acorde nenhum, como é o caso de António Variações, que já é mais tarde, Uhum. 10 anos depois. Acabou por ficar um meio mais competitivo. Mas isso chama-se aquilo que se chama inspiração pura. Inspiração pura é a verdade que, sem dúvida nenhuma, mais inova e mais luz faz na mentalidade das pessoas mais conservadoras, das pessoas mais preconceituosas. Isso é que agride. Depois, dizer-se que é de esquerda e que se canta logo antes do 25 de Abril ou depois, isso é muito mais fácil. O que não quer dizer que não seja também bastante brilhante. Uhum. É isso. E são outros tempos. E é que se calhar agora estavas a falar das 6, 8 horas por dia, de facto. As Acaba novas por ser gerações trabalham muito mais. Acaba a ser um meio competitivo, mas também qual é o meio que não é competitivo hoje Mas em dia? antes Não é? havia menos competição porque nós éramos menos. E os Não é verdade. talentosos Se calhar era um emergiam setor também menos explorado. muito menos. Pois, O exatamente. próprio pop. E- Hoje, inovar no pop ou no rock é muito É muito ou no pop complicado. rock É muito complicado. complicado. E tornar Dizer, isso estes são conhecido. completamente inovadores. Exatamente. Percebes? A minha época, que é a época dos Beatles, ou do Quarteto 1911, ou dos Rolling Stones, ou depois do rock progressivo, já com os Pink Floyd, com os Yes e os Genesis, já é mais possível, porque havia muita coisa para explorar. Sim. O Jethro Tull, o King Crimson, havia muita coisa por explorar. E havia um mundo muito grande que se abriu para gerações novas. O que é engraçado é que as novas gerações agora, muito jovens, entre os 16 e os 20, voltaram às temáticas que nós usávamos no final dos anos 60. Isso é muito interessante. Com uma reutilização de temas, não é?
há uma eu não dizia... Um reutilizar, mas um reinventar. Reinspiração. Reinspiração. Ok. Isso é muito engraçado, porque há no novo rock português, não só no rock progressivo, mas também na mestiçagem, mas também na nova música de gente muito jovem, influências muito grandes, muito grandes, daquilo que nós fizemos, e muito saudáveis, daquilo que nós fizemos no final dos anos 60. Claro, apoiam-se nos ombros dos gigantes, não é? Não se apoiam. Eu sinto que a maior parte deles sente como nós sentíamos. Ok. Isso é muito engraçado. É cíclico, mas é um cíclico que tem a ver com qualquer coisa que paira no ar e que é de todos e não é de ninguém. Compreendes? Compreendo. Por falar no teu quarteto 1111, Sim. nós temos aqui o teu disco, 10 mil anos. Isso é meu, não é de 1111. Exatamente, ok. 10 mil anos. Eu saí do 1111 porque... Sim, não, ou seja, por falar no quarteto 1111, tu 10 anos mais tarde lançaste este disco. 1111 não tinha capacidade instrumental para fazer isto. Sim, rock sinfónico Não. é outra dimensão. 1111 está ali, olha. Ali em cima. Ali em cima. Podes filmar. Se apanhas. Embaixo sou eu 10 anos antes, em Coimbra. Aqui sou eu em Tóquio com o Tosé Brito. Só memórias aqui nesta É parede. muito engraçado. Não, mas ou seja, tu depois do quarteto 1111, era isso que eu queria dizer, 10 anos depois, mais ou menos, em O 70. 1111 tinha músicos bons, mas era de rock. Mas era de rock e não, Não rock, era rock sinfónico. É O outra, rock sinfónico outra categoria. tem ligações já ao jazz, à música clássica, à música erudita. São outros patamares. E portanto, eu quando gravei 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, isso que tu tens aí na mão é uma edição pirata, mas de luxo, que é uma coisa engraçada. Os piratas, à partida, cheiram mal e não têm nada que seja luxuoso. Este álbum é um álbum pirata e de luxo. Percebes? É um álbum com um grafismo riquíssimo. Sim, e este álbum, se calhar, acabou por ser de pôr não é pôr no mapa, digamos assim, porque é um álbum que já foi considerado dos 100 melhores pela Billboard em rock progressivo. Isso foi no século passado. No século passado, sim. E pela Sputnik Music. Agora a Sputnik Music nomeia este álbum como um dos melhores sinfónicos como um sempre. dos 5 melhores de sempre. E é o único que é cantado em português e é o único, vê tu bem o estado da nação, o único que nem sequer nunca foi convidado, a não ser nos bons sons, para ser passado ao vivo num festival de rock em Portugal. Isto é assim, os portugueses, como vivem num país com ministérios de cultura profundamente aculturais e com uma dinâmica cultural nas escolas fatal, não têm orgulho naquilo que é seu. Não têm orgulho. As novas gerações já têm, percebes? Mas os senhores que mandam, que são os senhores com 40 anos e yuppies, alguns deles até de gravata e blazer, esses senhores não gostam de nós. Gostariam era de destruir tudo o que há em Portugal para poder importar lá de fora tudo o que soa a estrangeiro. Isso também tem muito peso as editoras. Não. realidade. As editoras é outro esquema. As editoras que vai atrás do que as pessoas consomem. Não. Não é? As editoras é diferente. Estas editoras multinacionais que estão cá em Portugal, que controlam as playlists nas rádios, Universal, têm a ver todas. já com as editoras internacionais com o mesmo nome, as Sony, Claro, sim. Estou em todo o lado. as Universal, a Warner, essas coisas Sony, todas. Universal. Há já coisas que vêm de trás e que nem sequer são estes que pagam às rádios para... Já são acordos que há a nível internacional entre as Sonys mundiais, inglesas ou americanas, ou seja, de onde for, e que controlam as coisas nas rádios. Aqui as Sonys são pura e simplesmente Intermediárias. as Sonys, quando eu digo as Sonys, digo as Sonys As Sónias, vai. todas, são simplesmente paus mandados daquilo que vem lá de fora. Intermediárias, pois. E depois há outra coisa, como o mercado português é um mercado Fechado. pequeníssimo, Pequeno. nós já somos 10 milhões. Metade desses 10 milhões são pimbas. Só gostam daquelas músicas que se ouvem e que se foge delas. Que se foge. A outra metade ficam 5 milhões que depois discutem entre si o que é que gostam e o que é que não gostam, e que segregam e que não segregam.
e tu vês aquilo que é chamada boa rádio portuguesa, a passar boa música internacional, mas também a passar má música internacional, em detrimento das novas gerações e daquilo que se faz em Portugal com muitíssima dignidade e muitíssima inspiração. Isto é, as novas gerações estão tramadas, se não forem contratadas, pelas multinacionais. Mas essas multinacionais É um monopólio. fazem uma coisa que é assombroso, que é a exploração do homem pelo homem, tirando aos jovens que aparecem 70% de toda a sua criatividade. E imagina o que é um grupo de jovens com 6 músicos a receberem 30% de um universo de 100. Isto é a exploração e a decepção que deve ser para esses jovens serem explorados, não só aí, como também lhes levam ainda 20% sobre o trabalhinho deles que eles conseguem a muito custo para cantar aqui e ali. É uma coisa, e eu sou o primeiro em Portugal a dizer que não, porque todos os grandes intelectuais da música portuguesa, os Pedros Abrunhosas, as pessoas que falam imenso, mas depois não lutam nada, percebes? Nem querem saber. E esses maiores é que deviam fazer esse Querem é protesto. defender o que é deles e estar de acordo e de estar bem vistos pelas multinacionais que lhes promovam os seus discos. Isto é, a solução é as novas gerações não gravarem nas multinacionais, deixarem-nos secar, percebes? Com os urubus velhos todos que lá têm, alguns deles que deixaram de ser criativos completamente, e virarem-se para a produção individual, terem uma tia velha com um bocadinho mais de dinheiro, ou um avô que qualquer coisinha assim, que gravem o seu disco. E hoje há plataformas que defendem os autores em 90%. É uma casa da Associação dos AMEI, da AMEI, a AMEI defende, só pede 10% daquilo que faz e divulga as obras dos autores. Depois há já plataformas para divulgar as músicas nas rádios. Hoje há já um mundo paralelo às multinacionais para as fazer tremer e para as fazer compreender que de tanto quererem não têm nada. E é uma luta que não é fácil, é uma luta que tem que ser feita por E todos. depois impõem alguns abortos deles nas rádios e nós não gostamos. Outros gostamos, outros não gostamos nada. O que é que tu sentes que pode ser aqui um bom conselho para quem quer entrar no mundo da música hoje em dia? Assassinem a vossa avó, se ela for rica. E saquem-lhe a massa. Roubem joias do cofre das tias velhas. Digam que são simplesmente... Ai, muito bom. Façam os vossos discos. Comecem com CD single ou 2 CD singles. Não gravem logo um álbum que é caro. Embora hoje em casa, em computador, se consiga já gravar bem. Não gravem logo tudo. Invistam naquilo que têm que possa chocar na rádio. Arranjem uma boa manager que trabalhe com colegas vossos que não são caras, sempre com esse dinheiro das joias roubadas às tias ou à avó. E depois façam uma coisa, tentem furar através do mercado, isto é, vão a programas que não sejam aqueles programas medonhos que há no sábado à tarde e ao domingo à tarde nas televisões. E se forem essas televisões, façam uma coisa engraçada. Aquelas televisões não vão todos os cantores em playback com dançarinas. Quem não tiver dançarinas não vende. Não vende nem existe. Então façam uma coisa, peçam para ser primeiro. Usem o vosso tempo de antena, cantem e fujam. Percebes? Mas já usaram o tempo de antena. O que vier depois, que se dane. Quer dizer, quem vier a seguir, que fecha a porta. Agora, se forem os primeiros a tocar, é engraçado porque já utilizaram o tempo de antena, que é sempre tão fechado, mas que esses programas são mais abertos. Porque como só têm a merda, depois têm que escolher a torta e a direita e o que cai. Percebes? Façam isso. Sejam astutos. Sejam malandrecos. Não se deixem levar pelas palmadinhas nas costas das coisas todas. Lutem por aquilo que é vosso, mas de uma forma, às vezes tem que ser, por exemplo, eu para ser cantor tive que fugir do colégio e dos meus pais. Claro, percebes? lutem pelo aquilo que gostam e pelo aquilo que querem mesmo fazer, se é esse Mas o é caso. tão difícil, eu tenho tanta pena de não ser Ministro da Cultura, porque se eu fosse Ministro da Cultura
Iam rolar cabeças, já podes ter a certeza. Olha, a primeira coisa que eu fazia, porque eu estou a dizer que gostaria de ser Ministro da Cultura, mas tem que ter um projeto. Claro, não pode Primeiro, ser só dizer que fazemos melhor. Instrumentos musicais com 5% de IVA, iguais aos discos, aos livros. Baixar ainda mais. Já está nos 11%. Não, está 20 e tal. Não, estava 20 e tal e agora baixou para os 11 há Mas façam recentemente. como os livros, a 5. A 5. Isso era excelente. Era excelente. A nós saímos mais barato. Porque os investimentos que se fazem nos instrumentos musicais são muitíssimo superiores do que comprar um caderno para escrever um livro. Claro. Muito É verdade. difícil. Depois, aí está, baixava logo o IVA. Depois, o que é que eu fazia? O estudo obrigatório da música nas escolas, mas que não fosse chato. Percebes? Sim. Passava um pouco daquilo que é a modernidade. Dinamizar mais o ensino da música. Também o hip-hop, também algum fado, também a música portuguesa mais tradicional, Claro. como José Afonso, Quarteto 1111, Vitorino, que tem uma obra extraordinária. Assim, por aí. Ok. E muita gente outra. Essa aprendizagem era... Portanto, em termos de literatura, aconselhava os professores a não impingirem o Memorial do Convento aos alunos, não impingirem o que é mais? Os Lusíadas, que é uma seca para as crianças e para os jovens, é uma seca. Aconselharem livros muito interessantes, como por exemplo Mais modernos. A Voz dos Deuses, de João Aguiar, que traz aquilo que é a essência do nosso país no seu estado puro, como é que Portugal era, esta área toda da Ibéria era, antes dos romanos nos colonizarem com as suas ideias. Havia um estado muito mais... E é esse livro que define exatamente o que é que se fazia. Os deuses que adoravam o endovélico, eu sou adorador do endovélico, há altares do endovélico ainda que resistiram à invasão romana, os costumes que faziam, como viviam, o que se comia, era muito interessante que tudo isso fosse divulgado através desse livro, que é absolutamente genial, que se chama A Voz dos Deuses. Eu aconselho este livro a todos que estão a ouvir este nosso programa. O livro já vai na edição 20, mas este livro foi tapado em 94, exatamente pelo Memorial do Convento. Sai exatamente no mesmo ano. E o Memorial do Convento, porque o Saramago tinha lobbies que o João Aguiar não que o tinha. João Aguiar não tinha. E a verdade é que o outro ficou apagado. E foi surgindo a pouco e pouco a ideia da Voz dos Deuses, que é um livro brutal. Ok, É um livro que vocês, se o agarrarem nele, vão ter que ler 2 ou 3 vezes. Devorar. Porque vão perceber onde é que vêm e onde é que estão. Fica a recomendação. Como é que era a Ibéria antes de ser estragada pelos romanos. Ok, Era muito interessante. fica a recomendação Era cultural. uma das coisas que eu... e talvez essa, A Cidade e as Serras, para ser lido pelos jovens, porque é um livro quase cor-de-rosa, mas que traz a dialética entre as pessoas que vivem no campo e as pessoas que vivem na cidade. Aqui, o Essa numa casa dele no Minho, e depois esse próprio Essa a viver em Paris, que era o centro da civilização mundial em 1900, não é? Portanto, esse livro seria mais interessante do que os que estão a impingir aos Os que jovens, estão atualmente. que são uma grande seca. Ok, fica o conselho do José Cid como possível Ministro da Cultura. Exato. Vamos então para as Exato. nossas rúbricas. Vamos para a primeira. Plano B. Plano B é a nossa primeira rúbrica. Já é a rúbrica em que tentamos perceber o lado B dos artistas, e neste caso o teu. Sim. Não necessariamente um lado B obrigatório, mas sabemos que tens uma paixão por cavalos. Aliás, deu para perceber aqui no espaço em que nos recebeste. Sim. Mas se não fosse a música, onde é que estava o José Cid hoje? Não, sinceramente, é assim. Eu sou professor de Educação Física e adoro ensinar. Portanto, estaria forçosamente em Educação Física a Essa ensinar. área. Mas também tenho o lado que fiz 35 anos de Cavaleiro de Obstáculos. Cheguei ao nível internacional e cheguei a ser campeão nacional de salto em altura
a 2,10 m, Sim, senhor. e em 91, e portanto eu gosto de ensinar. E tenho muito jeito para ensinar. E vejo às vezes instrutores a ensinarem aos gritos e aos berros com os alunos, em pânico. Eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Depois da asneira, sou capaz de dizer, agora para e agora vamos discutir porquê. A verdade é que o sistema nervoso, seja em que desporto for, é muito importante. Tu tinhas um corredor em Portugal, que era o Carlos Mamede, que era melhor que o Carlos Lopes. Mas Devido ao em sistema provas, depois, nervoso. devido ao sistema nervoso, não ganhava o Carlos Lopes, que era um tipo determinado, rijo, um lusitano que vinha lá de Viseu, e de rijo, e que tinha um sistema nervoso ao contrário, de dizer, ai, onde é que eu estou? Estou no meio de uma multidão, que coisa horrível, e agora os outros? Claro. Ele diz, não, que se dane os outros, que se dane a multidão, agora sou eu. Tem que se jogar com isso. Esse É lado muito importante. psicológico do atleta é fulcral para a reunião total e absoluta. Portanto, eu seria professor de educação Professor de física. educação física ou cavaleiro de gostaria- obstáculos? A tempo inteiro. Cavaleiro de obstáculos já não posso, mas já fiz. Mas já fizeste e É um, des- concretizaste é um, esse é um sonho. disparo- é um des- é um desporto radical que tem que se parar aos 70 anos, senão Claro, sim, não dá para tudo. terminas a vida tetraplégico, não é? Ok, vamos então para a nossa segunda rúbrica, das duas uma. Das duas uma é a nossa segunda rúbrica. Zé, vamos-te fazer perguntas da A ou B. Vou-te pedir, aliás, Alternativas. sim, alternativas. Tens que Ok. escolher uma delas e que escolhas assim o mais rápido possível para Sim. testarmos um bocado a tua intuição. Não vou Bom. ser eu que vou fazer as perguntas. Vai ser a Ana. Ana, quando estiveres pronta, aqui entra a Estou música de pronta. pressão. Então, Estava lá, né? vamos lá. Fado ou blues? Fado. Chamusca ou Mogo Flores? Entre les deux, mon cœur balance. Escrever para outros ou tocar a música de outros? Tocar a música dos outros que eu gosto. Escrever é complicado. Agora a próxima acho que sei a resposta. Analógico ou digital? Analógico. Dá para perceber mais por este coração. estúdio, não é? Passar na rádio ou tocar na televisão? Que remédio? Tenho que tocar na televisão, a rádio passa tão pouco música portuguesa e o José Cid, inclusive. Professor de Educação Física ou Cavaleiro de Obstáculos? Tudo tem o seu tempo, é difícil responder, percebes? É muito difícil responder a essa pergunta. Então a próxima. A compor primeira melodia ou harmonia? Primeira harmonia. Harmonia. E sobre ela uma melodia baseada quase sempre num texto que vai aparecendo, se for meu, ou que já está feito, se for de outro poeta. Claro. Certo. E cantar no duche ou cantar no carro? Eu só tomo duche uma vez por semana. Eu sou um rapaz do campo. No carro não canto. No carro ouço rádio e faço zapping. Ok. Nunca mais gravar ou nunca mais tocar ao vivo? A minha obra está concluída. Nunca mais tocar ao vivo era pior para mim. Ok. José Cid ou Elton John? Somos muito diferentes. Eu sou poeta, o Elton John não é. Eu sou protagonista da minha obra, o Elton John não é. A minha vida afetiva não comento. Pronto, a única coisa que eu posso concluir é que a filha que eu tenho foi feita por mim, não é uma coisa de barriga de aluguer. E portanto, a roupa que eu visto é ali da Moda Alfa, não visto os restos da roupa que a Rainha de Inglaterra deixa, sapatinhos a fazerem pandan com os pochetes que o Elton John parece usar. Não? O Elton John deve ser um infeliz da quinta casa, devo-te já dizer. Um infeliz. Ok. Infeliz. Ok, fico com as tuas respostas. Tu, de facto, se calhar foste muito comparado como o Elton John Mas não português, sou. mas não és. Não, Não é, sou, não é não. assim que tu gostas de ser recebido. Não Mas sou. é curioso porque houve um festival de Vilar de Mouros que chegaste a partilhar um material com ele. Não Sim, foi? o Festival de Vilar Mouros, o primeiro, ele chegou lá, exigiu um Rolls Royce aos organizadores, que eram os Barges, e quem o foi buscar foi Júlio Isidro, e depois eu fechava o festival e ele cantava a seguir. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos melhor som que as outras bandas, porque tínhamos uma aparelhagenzinha que hoje será um Sidefields, 400 watts RMS de cada lado,
E depois metemos um microfone assim em frente dessas colunas e espalhámos para as cornetas, assim baixinho, nas cornetas todas do recinto, e conseguimos um som. Ele pediu-nos a nossa aparelhagem e cantou na nossa aparelhagem. Inclusive na nossa bateria, que já estava montada. E micada. Usou o Marshall do Tosé Brito. E foi tudo, engraçado. E tudo de boa vontade. E nós emprestámos. Mas foi engraçado porque nós, em Vilar de Mouros, não podíamos cantar nada que fosse em português. A não ser uma versão do Dom Sebastião que passou à censura. Previamente censurada. E então, tocámos só em inglês. Eu abri a minha atuação a cantar o Move On da Janis Joplin, com os músicos do Elton John, de boca aberta, a olharem para mim. Eles nem queriam acreditar no que estavam a ouvir. Lá You está. know that I love you, baby. You know that. Por aí fora. Com eles assim. Eu lembro de eu a cantar e ver assim os músicos do Elton estavam ali sentados pelo palco, que era um happening. Assim. E depois encontrei o Elton John em Tóquio. Já em Tóquio. Mais tarde. Sim, em 77, quando eu ganhei o Grande Prémio de Tóquio, encontrei o Elton John em Tóquio. Where are you from? Portugal. Portugal, diz-me ele assim. Porque eu estava com uma barba grande, uns óculos redondos azuis, um chapéu de aba larga de cabedal, um baladrão indiano cheio de colares, umas botas de cabedal até cima, com uma imagem muito à frente do Elton John, completamente de boca aberta a olhar para mim. E reconheceu-te? Não, porque eu estava irreconhecível. Sim. Repara, o José Cid tinha cantado em 71 e o que estava em 77 em Tóquio era completamente... A nível É que visual nem era queiras outro. saber, era outro. Ok. Vamos então para a nossa última e terceira rúbrica. Não há duas sem três. Não há duas sem três. É a nossa terceira e última rúbrica, Cid, e vou-te dar 3 personagens e vou-te dar 3 atividades e tens que pegar em cada personagem e ligá-la a uma atividade que preferias fazer com esse personagem, e tu deves estar familiarizada com todos. A primeira é o Toy. O segundo, nada a ver, o John Lennon. E o terceiro é o Jay-Z. E quero saber quem é que convidavas para o videoclipe do teu próximo single, a quem é que oferecias o 10 mil anos com uma dedicatória personalizada e com quem é que farias uma tour mundial, mas em que só poderiam cantar covers de ABBA. Com o John Lennon, ontem e já. Percebes? É que nem pensava nos outros. Os covers de ABBA, tour mundial com o John Lennon. Meu Deus. Mais nada. Queres mais, não? Que sorte. Desde que a Yoko Ono não fosse. Ok. Ela era medonha. Medonha. Como é que aquele homem tão genial conseguia aguentar uma lavadora de cérebros como a Yoko Ono? Então, e entre o Toy e o Jay-Z, qual é que ia para o videoclipe do teu próximo single e quem é que oferecias o 10 mil anos como uma dedicatória? O Jay-Z não percebia porque é um rapper. A Beyoncé é lindíssima e tem algumas coisas interessantes. Também não percebia que está noutra. O Toy ficaria a perceber que não se pode ter certezas, que não se pode cantar sempre igual, que tem que haver contenção vocal nas canções quando nós as cantamos, tem que haver o cantar assim, Respirar cantar, e as pausas. assim, mas que não se canta sempre da mesma maneira, com a mesma vontade de mostrar que se tem voz. Isso não é cantar, é mostrar que se tem voz. Pronto, isso não é a mesma coisa. A 12 pontos também é igual, mas como antípoda do Toy, a 12 pontos também é assim. Portanto, ao Toy Quero davas o cantar teu... tudo a pensar que cantam mais que os outros. E não cantam. Mas cantam, têm voz, têm instrumento vocal indiscutível. Davas o disco então dedicado ao Toy, é isso? Dava, que é para ele E perceber, o Jay-Z no teu videoclipe? para ele começar a ter, na primeira vez na vida, dúvidas. Porque o Toy não tem dúvidas de nada, já sabe tudo e acha-se fantástico. O Toy deve pensar que pode fazer um álbum dedicado à Sarah Vaughan ou à Ella Fitzgerald, que não tem problema nenhum, ele pode fazer isso tudo. Ele é fantástico. Ok.
José Cid, tu já contas com imensos prémios, nomeadamente 25 discos de prata, 8 de ouro, 3 de platina, uma consagração pela Sociedade Portuguesa de Autores de carreira. Mais recentemente, em 2019, tens também um Grammy Latino por excelência musical. E eu sei que estes prémios não estão aqui perto, não estão aqui no teu espaço, porque estão numa exposição em Anadia, que começou há uma semana, mais ou menos. E eu queria te perguntar, com estes prémios todos, a verdade é que foste reconhecido com estes prémios, mas eu queria saber se tu sentes que a indústria portuguesa te deu o devido reconhecimento ao longo da tua carreira, ou se de alguma maneira esta indústria nacional não te deu o devido mérito. Não é assim, a indústria nacional, eu passei por algumas pessoas da indústria nacional extraordinárias, como por exemplo na Valentim Carvalho, o Mário Martins, como por exemplo na Orfeu, o Arnaldo Trindade, o próprio Arnaldo Trindade, mas foi-me difícil passar também na BMG pelo José Brito, mas é-me difícil passar pelas editoras e ser gerido com um AR ou uma AR que sabem muito menos de música que eu e que não têm nada a noção do que estão a fazer. Poderiam trabalhar numa caixa registradora de um supermercado suburbano ou assim uma coisa qualquer, mas música não. Não é o mundo deles. E como as editoras multinacionais têm à frente pessoas que não têm a mínima noção, eu prefiro estar sozinho e prefiro voar por mim. Nem que vou mais baixo, mas que os erros que eu fizer que sejam meus. Que eu não possa acusar ninguém de os fazer. Okay. E sentes que o público português não te deu o devido? O público português reconheceu-me tudo isso, dá-me aquilo que eu nunca tive, até a longevidade, mas isso já é uma coisa de teimosia minha, porque eu gosto de fazer aquilo que gosto de fazer. E o público português de norte a sul tem-me dado um apoio, um carinho, concertos cheios de gente ao fim de 2h30, ainda lá está toda a gente, ninguém vira as costas. Isso é a coisa que o Grammy que eu melhor posso ter é esse. Embora eu ainda este ano vá receber o Prémio António Quadros, que para a tua elucidação é o Ministro da Cultura de Salazar, vê tu bem, mas que é, no regime salazarista, uma espécie de cavalo de Troia dentro do próprio regime, sendo ele Ministro da Cultura, que apoiou os intelectuais da época, que eram todos homens de esquerda, financiou a sua obra e assumiu essa ideia. Portanto, António Quadros, que era um homem inteligentíssimo, tem uma fundação que é gerida pelas suas filhas, a Mafalda e a Rita Ferro, e eu vou receber o prémio este ano do Prémio António Quadros. Prémio António Quadros. Vou receber, o que é interessante para mim. É assim um prémio que te dá... É, porque é de um grande intelectual e de um homem... Sentes que é uma boa homenagem. Um homem, é mais uma homenagem. É mais um prémiozinho para o meu arquivo, mas o grande prémio que eu tenho é o país de norte a sul a ouvirem-me cantar de princípio ao fim e aplaudirem-me e quererem mais e eu sentir-me bem e eu aguentar essas 2 horinhas assim, sempre a abrir, embora eu cante sentadinho, é menos cansativo, mas mesmo assim... Não, mas puxa, um concerto de 2 horas puxa. E tu, sendo o rei do rock português, como referimos no início, também vais a géneros como o jazz, como o fado, como a bossa nova, no concerto como o blues. E eu queria saber um bocadinho, desculpa, mas queria saber, no meio destes géneros todos, se tivesse de escolher 3 discos, quais 3 discos é que levavas para uma ilha deserta? 3 discos? Meu? Não necessariamente teu. Estás à vontade para dar os teus argumentos. Se tivesse que levar 3 discos para uma ilha deserta... Tenho muito medo de ouvir os discos dos outros para não me deixar influenciar. Percebes? Ouço uma canção aqui, outra ali, na rádio às vezes, mas um disco de princípio ao fim e eu acabo por... o meu subconsciência acaba por guardar ideias e sons que depois me podem acusar de uma coisa que não conseguem acusar. É que eu siga as linhas de outros grupos ou de outros músicos. Portanto, é tão difícil, mas deixa-me cá ver, olha. Levava o primeiro disco de João Gilberto, Uau. Bossa Nova. Levava As Cantigas de Maio, de José Afonso. Vão 2. E levava 10.000 anos depois, Entre Vênus e Marte, a nova edição, para poder ver
os erros que existiam antes, porque nesta nova edição há o Live in Lisbon, que somos nós agora a tocar o 10 mil anos, e o 10 mil anos tocado em 77, remasterizado em Abbey Road. Portanto, este álbum tem um vinil. Força. Este álbum, o vinil deste álbum é igual, completamente igual ao vinil original. Completamente igual ao vinil original, mas remasterizado em Abbey Road. Isso é fantástico. Isto é, nós conseguimos manter a magia do álbum, fazer a magia do álbum, fazer esta cor fantástica do vinil que ele tem. Sim, é um muito mais azul. bonito que o original, este azul da terra, e fazer uma edição. Isto é igualinho ao original, que custa neste momento $5.000 no Japão. Quem tiver, vale isso. Este, neste momento, é o álbum mais caro da música portuguesa. Só há na Scooby-Tech e tem um DVD que eu aconselho, Live in Lisbon, que é o DVD, um CD áudio. Portanto, o que se passa aqui era um álbum que eu queria ouvir outra vez, porque eu estou sempre a encontrar coisas, ou que gosto mais ou que gosto menos, mas para ouvir. Ok. E o meu álbum, também, se calhar, já agora, em vez Mais deste, ali, apertadinho. levava o Vozes do Além, que vem aí, que eu vou ter Próximo o álbum. prazer de vos mostrar em primeiríssima mão a ideia do álbum, já a seguir. Uau. E, Não isso perca o posso momento passar musical aqui. do José Cid. Mas não é para gravar, não se pode gravar. Porque o álbum Esse é sai só para em nós. 22. Esse é só para nós. É só para 22, vocês 22 de maio. 22. Um quarto de hora de passagem sobre a ideia do álbum. Nós já vamos ter a oportunidade de ouvir em primeira mão e exclusivo. E queria-te perguntar, nós já falámos muito da indústria portuguesa e mesmo na indústria lá fora, mas virando aqui um bocadinho cá para dentro, tu recentemente tiveste os Amor Eletro a fazer uma versão da tua música, o Cai Neve em Nova York. O que é que estes, digamos, covers que significam para ti? Eu gosto imenso. Gostaste da Quando versão? são muito, porque isto era completamente inovadora, estava fora do conceito da música, mas como também adoro a música, particularmente uma versão que as pessoas não conhecem cá em português, que é a minha versão em inglês do Cai Neve em Nova York. It's Snowing in New York, já está no YouTube, podem ir ver, é um vídeo a preto e branco, muito interessante. It's Snowing in New York. Ok, vamos deixar o link então na descrição do Pois. vídeo para as pessoas poderem ver. Podem ver. E o link também do meu OpenJoy, que está a funcionar. Claro, claro. E que é importante que se faça uma homenagem às médicas, aos médicos, às enfermeiras, aos enfermeiros, aos soldados da paz, a todas as pessoas dos hospitais, que têm, de tal maneira, salvo vidas de uma forma tão abnegada e com certeza que desinteressada. Porque ninguém se lembrou ainda de aumentar os honorários a essas pessoas que tanto merecem. É É verdade. verdade. Ia também só perguntar-te se tivesses de dar aqui uma espécie de homenagem a um artista que sentes que pode ser se calhar o artista mais subvalorizado em Portugal, qual seria? Que as pessoas não conhecem, mas deviam conhecer. Ou deviam conhecer mais. Eu acho que é um artista que em parte se autodestruiu e que nos anos 90 estava ainda mais à frente de António Variações, porque cantava brilhantemente, porque foi altamente arrojado, altamente inovador, altamente provocador, e que a única coisa que as pessoas quiseram saber é se ele estava descalço ou não, se era homossexual ou não era. Percebes? Não quiseram saber que obra por trás dele é que estava. Isso chama-se Paulo Bragança. É um enorme artista, mas que a pouco e pouco se tem autodestruído e agora quer voltar, mas já não vai conseguir. Porque tem um mundo do fado que é muito tradicionalista e muito preconceituoso Com muitos lobbies. a empurrá-lo para trás. Ele já não vai conseguir. Ele próprio não se ajuda muito, mas não deixa de ser uma obra absolutamente genial. Particularmente o álbum Amai, do Paulo Bragança, que foi editado pela Waka Bop, não é do Peter Gabriel, é dos Talking Heads, daquele dos Talking Heads, como é que ele se chama? Não interessa, o líder dos Talking Heads, foi editado nos Estados Unidos e esteve no topo do mundo. E é muito pena que ele não tenha percebido que tinha ali oportunidades a aproveitar e não estivesse agarrado, porque Paulo Bragança a pouco e pouco foi definhando
Mas ainda vos aconselho a ir verem o último álbum, o último tema que ele gravou, que se chama mesmo Bragança. É um videoclipe que está e que se chama Bragança e que está no YouTube ou na net. Mesmo assim, já no fim daquilo que eu considero a carreira dele, é muito interessante. Ele canta, já não canta como cantava, mas ainda canta melhor do que muita gente. Mas foi um desperdício nitidamente para a cultura e para a música portuguesa. Foi uma pessoa que passou ao lado. Ok. Zé, estamos então a chegar ao fim da nossa entrevista. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Fiquem atentos para o Vozes do Além, que vai sair dia 22 de maio, segundo álbum de rock sinfónico, não é? 22 de maio? Não Isso é que eu queria. Não disseste dia 22? 2022. 2022. Também tinha percebido Ok. 22 Eu agora de maio. apanhei mal. Eu tinha Eu tenho percebido que dia ganhar a 22 de minha maio. vidinha ainda, a ver se consigo editar. Claro, Porque aquilo vai-me sair uma fortuna. A edição ok. daquela. Mas fiquem Para, são atentos. 19 temas. Seja este ano, seja o próximo. A malta vai ouvir de certeza. Zé, obrigado por teres aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigado para quem nos esteve a ouvir aí desse lado. Fiquem agora então para o momento musical do Zé. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir em primeira mão, mas só nós, aqui um exclusivo. E para quem gosta de fazer viagens longas como nós, ouçam-nos no Spotify, no vosso carro. E se nos quiserem ajudar na conta da gasolina, podem checar o nosso Patreon, onde podem ter acesso a conteúdo exclusivo, bem como à estreia destes episódios. Subscrevam, deixem o vosso like e partilhem este vídeo. Obrigado. Reforçamos então o nosso agradecimento ao José Cid por ter dito que sim a este desafio, por ter aceitado o nosso convite, bem como a todos os nossos ouvintes que estão aí desse lado. As redes sociais do José Cid e alguns links que falámos aqui durante o episódio vão estar na descrição, bem como as nossas redes sociais, que sugerimos que sigam para não perderem nada. Então vamos ao momento musical. E os Tós, que são meus fãs, são uma geração mais à frente da vossa, mais velha. Os Tós têm seguido sempre os José Cid desde a primeira hora. Encontramos-nos então no próximo episódio. Exato. Tell me, my friend, why my life has been turned upside down. Why am I losing my friends to God and this distant and lonely towns? Why my family is wearing masks, afraid to laugh and sing? Why they speak on the TV and they don't mean anything? Yeah, they don't mean anything. That's why the angels sing no more. That's why the angels sing no more. I know the angels sing no more. I know the angels sing no more. Yet one day it will be happen. I know this will be true. We will make a better world with love and joy from me and you. We can no longer with songs of hope and joy, hope and joy. And the angels rejoice with us with songs of hope. And finally, the angels will sing for us songs of hope and joy. The angels will sing for us